Eu trago para vocês um exemplo, então, a respeito disso, para vocês entenderem o problema que eu estou citando quando eu falo, será que é possível falar de um sentido ou significado hoje? Uma discussão em um podcast, um teólogo estava sendo perguntado por aquele entrevistador a respeito do conteúdo desse verso, que eu não vou entrar no mérito agora, mas é o texto lá de Levítico 19, 28, dizendo, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens ou marcas em vocês mesmos, eu sou o Senhor. E aí esse teólogo foi perguntado, pode ou não pode tatuagem? Isso pode ou não pode? E eu volto a dizer, não vou entrar no mérito de interpretar esse texto com vocês. Eu quero apenas trazer para vocês os comentários de apenas uma página, acho que foi do TikTok, que eu printei, de um recorte desse vídeo. Olha os comentários, tenho 2 slides para vocês lerem. Se você conseguir ler comigo, olha o que vai dizendo. O primeiro lá de cima. Eu diria a eles que só Deus pode julgar no dia do juízo. Até aí tudo certo. Homem nenhum na terra sabe se vai para o céu ou não depois que fez tatuagem. Só Deus sabe. Uma tatuagem simplesmente aparente tem um significado oculto diabólico. Só quem tem um dom do perceber, e aí está incompleto, não sei o que conclui. Mas continua. Tatuagem não pode ser feita para idolatrar outros deuses. Fora isso, quando fala na Bíblia, foi no Antigo Testamento. O Novo é quando Cristo veio. Não tenho certeza também do que significa, mas só para você vendo as diferenças das ideias. Tudo isso no mesmo vídeo. Continuando. Tatu não é pecado. Outra, tem muita gente que tem tatu que é ótimo ser humano. Gente que não tem nada de tatu e não vai passar nem perto do céu. Faça o que te faz feliz. Foi o comentário ali. O outro, tatuagem é bem-vinda, só não faça umas coisas sem sentido e nem diabólica. Então perceba, a primeira opção é, ninguém sabe se vai para o céu ou não depois que fez. A segunda opção, mesmo uma simples, pode parecer algo diabólico, que há um dom de perceber se é ou não é. Depois, não pode ser para idolatrar outros deuses. Fora isso, estava também no Antigo Testamento. Depois veio Jesus no Novo e está tudo certo. Depois, tatu não é pecado. E aí vai dizer que tem muito ser humano bom que tem tatuagem, tem ser humano bom que não é. Tatuagem é bem-vinda, só não pode ser coisa diabólica ou que não faça sentido. Continua. Tudo que você fizer, faça para glorificar a Deus. Lembra que nós conversamos na semana passada? Que as coisas que são ditas, às vezes, não significam a mesma coisa? Eu não faço ideia o que essa pessoa pensa. Não sei o que ela quis dizer ali. Se você fizer uma tatuagem para glorificar a Deus, está tudo certo ou não? Se não é para fazer tatuagem, se não é, enfim. Não dá para saber a partir do que a pessoa disse. Não a conheço. Mas continua. Tatuagem é Velho Testamento. Quem salva é Jesus, que é Novo Testamento. E salvação não está ligada à tatuagem. Que aqui já é um outro argumento. Vai continuar. Gente, hoje são outros tempos. Jesus ensina a adorar o Criador. Hoje em dia você tem até ferramentas para tirar a tatuagem. Depois que filhos de pastores começaram a fazer tatuagem, as tatuas viraram atos de santidade. Eu acho que foi irônico esse comentário. Na minha opinião, tatuagem continua sendo coisa de preso, de pessoas presas ao mundo, pois quando deixamos Deus habitar em nós, automaticamente essas coisas, e ele não continua. Termina o comentário aí. Vamos ver o próximo slide. Mas vocês estão entendendo o teor das coisas. Vamos lá, olha. A pessoa que marca o seu corpo está marcada a condenação eterna. No comentário dessa pessoa parece que assim, fez uma tatuagem, já era. Não tem como mais se salvar. Depende. A partir do momento que você faz uma tatu de um personagem ou marca, você está idolatrando aquilo, eu acho. Continua. O que Deus quer de nós é o coração bondoso, amar o próximo, respeitar pai e mãe. Eu fiquei até interessado, né, nesse comentário. Porque assim, pinçou algumas coisas, então isso não. Mas aí não dá para saber exatamente qual que é o padrão aqui. Mas enfim, continua. Esse negócio de tatuagem me deixa muito confuso. Tenho vontade, mas tenho temor de Deus e eu não sei se condeno ou não. Tatuagem não é pecado, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. E na passagem de Levítico, ali não é sobre tatuagem, sim sobre um ritual pagão. O que importa é o coração. E tatuar versículo. O outro, que eu achei interessantíssimo. Já fui pastor e hoje tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo. Eu até comento, né, que eu nunca faria uma tatuagem, nem se fosse crente ou não, porque eu odeio agulha. Então, enfim. E aí, terminando, eu tenho tatuagem, me sinto tranquila, fiz, não me arrependo e adoro Deus da mesma forma.
Nada a ver. Tatuagem é arte. Deus quer um coração sincero. O que leva à salvação é o Senhor Jesus Cristo. E o final resume um bocado a questão. O último ali. O que diz? Eu prefiro não fazer, mas cada um é cada um. Essa é a base de qualquer tema que você trata hoje na nossa sociedade. Uma infinidade de opiniões. E na mentalidade daqueles que posicionam essas opiniões, todas elas são igualmente válidas. E perceba que todas elas partem de uma mesma base de raciocínio. Porque você não vê, dentre todas essas que eu comentei, e várias outras que tinha lá, sequer uma análise do texto bíblico. Um comentário de um texto sequer. Todas as opiniões que partem de si mesmos. Então, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A ponto de pessoas dizerem, não, não tem nada a ver, e outros dizerem, não, a partir do momento que fez uma tatuagem, não tem nem graça para você, está condenado e acabou. Percebe? Vivemos hoje uma realidade em que, quando você olha um texto como esse, e vê comentários como aquele, se pressupõe a ideia de que não existe um sentido de fato. Não tem um significado. Uma verdade passível de ser extraída de algum lugar. Aquilo que eu sentir, que eu pensar, ou que der na minha cabeça, é válido. Porque cada um é cada um. E quando a gente entra em vários ambientes do estudo, do saber, da ciência, de alguma forma não tem problema você pensar nisso. Que cada um pensa como quer, faz como quer e por aí vai. Então, se você parar para pensar em alguns aspectos da vida, tudo certo. Só que quando nós falamos de religião, quando nós falamos de cristianismo, isso não faz muito sentido. Ainda nesse ano eu fiz aqui uma classe onde nós falamos um pouco sobre a ideia de um cristianismo pautado em Cristo. O que Paulo ele vai trabalhar nas suas cartas, a ideia de que qualquer cristianismo que se paute em doutrinas humanas é tudo menos cristianismo. Porque o cristianismo ele deveria ser pautado em Cristo, na sua revelação. Quando, portanto, a gente fala sobre algo, religiosamente falando, deveríamos falar pautado no que há no texto bíblico. Mas você precisa, em primeiro lugar, pensar. Existe, de fato, um sentido, uma verdade, um significado real naquilo que a Bíblia apresenta? Porque se você discordar disso, achar que não existe, sequer faz sentido você ler o texto bíblico. Porque, no fim das contas, no máximo, você vai tratar aquilo como se fosse uma opinião. Tão válida quanto a sua, talvez. Quando nós pensamos, então, nessa situação, e a gente se volta à Bíblia, a gente vê que, biblicamente falando, há muitos argumentos para entendermos que existe, sim, um significado. Existe um sentido, uma verdade no texto. E a gente vai tentar construir essa ideia. Em primeiro lugar, sobre essa existência, tem alguns textos que trazem essa ideia. Não vou analisá-los profundamente com vocês, mas só para vocês perceberem como essa noção de que o texto bíblico ele tem um sentido a ser extraído, a ser entendido, é muito claro no texto. Vamos lendo. Por exemplo, Mateus 5, 17 e 18. Aqui Jesus está comentando um texto clássico onde ele fala, olha, não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Uma descrição que faz referência ao Antigo Testamento. A lei ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, os livros posteriores. Jesus vai falar, não pense que eu vim jogar isso fora. Muito pelo contrário, eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, olha o que ele vai dizer. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Qual que é a ideia? Jesus está dizendo que há algo escrito na Bíblia, e algo que é tão verdade que vai se cumprir até que este mundo acabe. Tem algo lá, tem um significado, uma verdade lá, que não vai deixar de existir até que o mundo acabe. Tudo bem? E Jesus continua com essas ideias. Lá em João 5,39, em um discurso ali, falando com os líderes religiosos, ele vai comentar o seguinte, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam, dizem que nela contém a vida eterna.
E Jesus não repreende essa ideia. Só que ele vai dizer, essas escrituras são as mesmas que testificam de mim. E ele vai criticar aqueles líderes, né, aquelas pessoas, dizendo o seguinte, mas vocês não me buscam para ter vida. De qualquer forma, o que Jesus está dizendo? Que quando você estuda o texto bíblico, você vai encontrá-lo lá. Porque há algo no texto para você encontrar. E isso fica claro quando a gente olha Lucas 24. Momento em que Jesus, ele está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ele já morreu e ressuscitou, os discípulos chateados estão indo embora, e Jesus, ao conversar com eles, ele vai dizer o seguinte, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, tudo que está na Bíblia. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Qual que é a ideia? Jesus se vale da Bíblia para dizer, esse livro fala algo, tem verdade nele, tem significado, tem sentido. E ele fala sobre mim especificamente. Ele está dizendo aqui. As falas de Cristo, elas trazem essa ideia. Existe um sentido no texto. E não é só Cristo que traz e que continua com essa noção. Os apóstolos, especialmente Paulo, reiteram isso, repetem isso constantemente. Um texto-chave, quando a gente fala de inspiração bíblica, 2 Timóteo 3, a gente tem Paulo explicando para Timóteo o seguinte, olha, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu, né? E etc. Sabendo que as sagradas letras, a Bíblia, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo ele está dizendo que quando você estuda a Bíblia, você aprende algo lá. E você detém o conhecimento sobre a salvação. Uma salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, que a Bíblia te revela. Há um sentido, portanto, do texto, uma verdade para você extrair. E é por isso que ele vai dizer que toda a Escritura, a Bíblia inteira, é inspirada por Deus e é útil para ensinar e para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entende? Paulo está dizendo, portanto, que há algo no texto bíblico, a verdade lá, há sentido para você extrair e para você entender o que está lá. Biblicamente falando, portanto, você tem que ter clareza de que a Bíblia, ela pressupõe a ideia de que há uma verdade ali a ser extraída. Não é qualquer informação que serve. A informação que serve é a informação bíblica. Biblicamente falando, é essa ideia. Tudo bem até aí? Consegue entender e ver isso comigo? Que existe um sentido no texto? Tudo bem? Ok. Outro ponto importante para a gente ir caminhando nessa ideia de entender o sentido é você entender que, além de ter algo na Bíblia, há um interesse bíblico para que você entenda o que está lá. E não é um interesse puramente bíblico isso. Por quê? Cientificamente falando, teoricamente falando, todo texto ele é escrito para que ele seja entendido. Pensa um pouquinho comigo. Se você escreve um texto ilegível, incompreensível, qual é a finalidade dele? Não serve para absolutamente nada. Todo texto que é escrito, ele é escrito para ser compreendido, para ser entendido por aquele que vai lê-lo. Quando a gente entende, portanto, que a Bíblia é um texto escrito para toda a cristandade ou todo o povo de Deus, para que todos conheçam a salvação por meio de Cristo Jesus, é importante que você entenda que, além de ter um sentido lá, ela foi escrita, a Bíblia foi escrita para que você o entenda. E a gente falha um pouco na compreensão, pensando que a Bíblia foi escrita para que os teólogos a entendam, para que os estudiosos a entendam. E não é assim. A Bíblia foi escrita para que você a entenda, para que eu a entenda na simplicidade de alguém que se dedica ao estudo. É diferente, por exemplo, de um texto técnico,
que você vai ver, por exemplo, dos filósofos gregos, textos que abordam uma questão que, se você não tiver um conhecimento prévio, fica difícil entender. Mas quando você pega a Bíblia, lê o Sermão do Monte, quando você pega a Bíblia, lê o texto de Gênesis 22, Abraão com seu filho no monte, quando você vai lendo as histórias bíblicas, todas elas vão ser entendidas por você, se você estiver buscando entender o seu sentido e o seu significado. O texto, portanto, ele é feito para ser entendido, mesmo que alguns textos demandem algum estudo maior, não há uma necessidade de nenhum conhecimento extremamente arrojado para entender o sentido mais simples do texto, mais puro. E eu sempre brinco o seguinte: se você vê em algum momento alguém precisando dar uma volta muito grande, apresentar milhões de coisas para poder te explicar um texto da Bíblia, as chances dessa explicação estar correta é muito pequena. Muito pequena. Porque pensa um pouquinho comigo. Se o objetivo do texto bíblico é tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus, como é que Deus iria deixá-lo tão difícil a ponto de ser necessário uma interpretação que coloca todo mundo de ponta cabeça para que ele seja entendido? Isso acaba com a própria ideia de texto. Porque um texto sempre é escrito para ser entendido. É evidente que há alguns aspectos desse texto específico, que eu vou comentar logo depois, que fazem necessário você se debruçar um pouco mais para entender o contexto bíblico, para você entender melhor aquela ideia, aquela história. Isso é verdade. Mas o conhecimento simples, objetivo e direto para qualquer um que lida com a Bíblia, buscando entender o seu sentido, o seu significado, entendendo que há uma verdade ali, vai ser encontrado. Não é à toa que, historicamente, todas as vezes que as pessoas se voltaram à Bíblia para estudá-la profundamente, houve revoluções no pensamento. Porque a Bíblia tem essa capacidade de transformar. O único problema é que, historicamente, por vezes, a gente deixou de estudá-la. Durante a Idade Média, porque não tínhamos acesso. Depois de um tempo, porque o acesso era mais difícil. E hoje, simplesmente porque a gente não está nem aí. Porque por falta de acesso não é. Você pega aí seu celular, você pode abrir a versão da Bíblia que você quiser. A que você quiser. Quantas cópias você quiser ver. Se vier aqui à igreja, a Soninha tem várias Bíblias para te dar, se você quiser. Mas hoje não se estuda o texto bíblico. E ao invés da gente buscar esse sentido, a gente apenas ouve falar, e aí nós vamos comentar um pouco a respeito disso, e ao ouvir falar, a gente adota aquilo como verdade, e temos problemas com isso. Vou entrar em um ponto específico a respeito disso, mas vai ficar um pouquinho mais para frente apenas. Apenas 2 exemplos para você entender o que eu estou te dizendo. O primeiro é um exemplo bíblico. Lá em Romanos, Paulo, ele cita isso. Ele vai dizer, olha, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E você pode talvez dizer, mas foi escrito há muito tempo. Só que lembre que Paulo está comentando aqui do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha sido escrito, os primeiros livros, 1.400 anos antes de Paulo. Também tinha sido escrito há muito tempo. Só que ele vai dizer tudo que foi escrito para que a gente entendesse, para que a gente aprendesse. E, no aspecto geral daquilo que é essencialmente necessário, qualquer um que se depõe a estudar vai entender, porque todo o texto é escrito para ser entendido. E eu vou dar um exemplo para vocês prático. Olha lá. Ali a gente tem ali em cima um texto de WhatsApp. É até interessante ali, porque a pessoa manda tudo bem encaminhado, né? Para poder encurtar, enfim, a dificuldade. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, tudo aquilo que você manda não é aquilo que é necessário para a pessoa te entender? Ou você manda um texto para ninguém entender? Você vai mandar uma mensagem para sua mãe, você simplesmente manda para a pessoa assim, olha,
comprar arroz 5 da tarde. Só isso. Não, você vai olhar e vai falar, não, eu preciso explicar. Olha, mãe, eu preciso sair para poder comprar comida, faltou arroz. Então eu vou lá, até às 5 da tarde eu estou de volta. Porque não faz sentido você escrever uma mensagem que alguém não consiga entender, que a pessoa não consiga entender. É a mesma coisa quando você deixa um bilhete. Tem aquele bilhete que virou até meme, né? É verdade esse bilhete no final. Mas a ideia é, toda vez que você deixa um bilhete para alguém, é para comunicar alguma coisa. Se aquilo não for comunicado da forma correta, não vai servir para nada. É a mesma coisa de você não deixar. E a exemplo disso, quando você faz um trabalho acadêmico, você que já passou aí pela faculdade, está passando, você faz questão de ser compreendido. Como é uma questão mais técnica, mais profunda, você vai descrever aquilo exaustivamente para que as pessoas te entendam. Porque todo o texto é escrito para ser entendido. E há um detalhe também. Quando você escreve, e aqui eu já adentro o outro ponto que nós vamos abordar, quando você escreve um texto, você não está escrevendo para dizer, olha, temos aqui milhares de interpretações possíveis. Quando você escreve um texto, você está dizendo o seguinte, tem um sentido que eu quero dar a esse texto. E eu vou fazer de tudo para que entendam aquilo que eu estou tentando dizer. Não é eu deixar um bilhete para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho, e deixar ele interpretar em 300 coisas possíveis. Não faz sentido, não é verdade? Quando a gente pensa, portanto, na palavra de Deus, não faz sentido pensarmos, tem milhões de sentidos possíveis. Porque se Deus quer te comunicar o caminho para a salvação, como ele não comunicaria isso de forma inteligível? E como não teria um sentido claro disso? Uma única verdade ali presente. Vamos construir melhor essa ideia. Mas, enquanto isso, vamos avançar para um outro ponto. Outra questão que a gente tem que discutir, e aqui a gente já vai indo para a metade final do nosso estudo de hoje. Onde nós encontramos o sentido ou o significado de algo que nós estamos estudando. Essa é uma discussão muito longa, muito grande, quando a gente fala no contexto das letras, né? Seja da linguística ou da literatura, onde reside o sentido em si. E existe basicamente 3 linhas de pensamento, que, a meu ver, apenas uma é válida, especialmente quando a gente olha o texto bíblico, e há textos bíblicos que atestam isso, mas existem ali basicamente 3 linhas de pensamento que vão trazer a ideia de que ali reside o sentido do texto. 3 linhas que, embora cientificamente a gente teorize muito a respeito, na prática você também vê isso. E você vai perceber quando a gente estiver aqui comentando e etc. a respeito. As 3 linhas, elas podem ser ali representadas por esses 3 símbolos, que eu coloquei lá no título ainda dessa aula. A ideia é, o sentido de determinado texto, ele pode residir em 3 possíveis localidades. A meu ver, reside em uma delas, principalmente. Mas hoje, você pode pensar em 3 possíveis. A primeira tem a ver com o texto em si. E qual que é a ideia? O sentido, ele é inerente a um texto. Ele está lá. Basta você interpretá-lo. E não entenda a palavra interpretação da forma como muitas vezes no meio religioso a gente entende. Que a ideia é como se você fosse assim, fazer um negócio mirabolante para conseguir entender o significado. Interpretar nada é além de você extrair o sentido, ou extrair o significado, ou seja, dizer o que aquilo significa. A ideia, então, aqui é, você tem a Bíblia, e ali você tem um sentido, você tem um significado, uma verdade, em cada texto que você vai ler. Depois a gente vai fazer um exercício no final com um texto, para você entender do que a gente está falando de forma concreta. O texto e o seu sentido depende apenas do que está lá. E você só precisa ir lá ler. De forma cuidadosa, de forma inteligente, obviamente, mas ler. Não pegando apenas uma palavrinha e distorcendo, mas ler apenas. E interpretar, ok? A segunda opção que nós temos é a ideia de que o sentido
ele não é dado pelo texto em si, mas ele é dado pelo autor. E para isso você precisa conhecer o autor, para que aquela verdade, aquele sentido, te seja mostrado. Essa noção, por exemplo, é muito praticada, mesmo que não seja pensado assim por nossos irmãos pentecostais. A ideia que o texto bíblico, ele não tem uma verdade em si, não que eles não considerem a Bíblia como verdade, mas que o texto ele não tem um sentido, uma verdade em si, um significado. E que você apenas pode chegar a esse significado em contato com Deus. Então, qual que é a ideia? A ideia da revelação. Quando eu abro a Bíblia e leio aquele texto, Deus vai me revelar algo. Então, o autor me diz diretamente do que se trata. No meio acadêmico, quando a gente fala das áreas das letras, nós falamos, por exemplo, de alguém que você precisa conhecer. Eu escrevo um poema, por exemplo. Você precisa se valer da informação que eu fui um refugiado de guerra, que eu lutei contra causas de discriminação migratória, que eu não tive família. Você tem que saber dessas informações para entender o meu poema. Mais ou menos essa é a ideia, sabe? Só que, na noção religiosa, e a gente está se preocupando mais com isso, a ideia seria mais ou menos essa. Não há um sentido, uma verdade, um significado inerente ao texto. Você depende do conhecimento do autor, da explicação dele para que você o entenda. E, finalmente, talvez a noção mais comum hoje à nossa realidade social é que o sentido ele é dado pelo leitor. Não é o texto, não é o autor, mas o leitor. Quando você ler aquele texto, você vai entender algo. E aquela verdade subjetiva que chegou até você é a que vale, é a que importa. E ela é tão válida, tanto o que a Marcela entendeu, quanto o que o Elmer entendeu. Os dois são válidos. E isso acaba desconstruindo a própria ideia de um sentido. Porque se existem vários sentidos possíveis, não tem sentido nenhum. Você consegue me acompanhar nesse raciocínio? Quando eu falo, por exemplo, que Jeremias 33, verso 1, diz isso e isso, e você fala, Jeremias 33, verso 1, diz isso e isso, e chegamos à conclusão que o texto fala as duas coisas, significa que, na prática, o texto não fala nada. Porque qualquer um que entrar em contato com o texto, ele pode entender algo. Não estamos aqui adentrando, e eu vou comentar sobre isso no final, a ideia das aplicações à nossa vida. Não é como você se sente quando você está estudando a Bíblia. A ideia de que a Bíblia se renova a cada manhã. Não é isso. As aplicações diferentes são feitas em cada sermão. Não é isso. Vamos adentrar essa ideia. Estamos falando sobre a verdade do texto, o que ele está dizendo. E nesses três raciocínios, o sentido do texto ele pode ser extraído a partir de três, vamos dizer, fontes. Ou o texto em si, ou o autor do texto, ou mesmo o seu leitor. Quando nós olhamos para a Bíblia, no entanto, nos parece que fica muito claro de onde vem o sentido daquilo que está escrito ali, ou de onde você consegue extraí-lo. Um dos textos eu mencionei para vocês já, o texto lá de 2 Timóteo. Qual que é a ideia? Estuda as sagradas letras. Nela você vai encontrar aquilo que é necessário para a sua salvação. Tornar-te sábio para ela. E temos um outro texto, eu vou me deter melhor nesse, que é um texto clássico que provavelmente você já ouviu. Lá em Atos 17:11 é comentado sobre os bereanos, ou os cristãos de Bereia. E lá é mencionado que eles eram mais nobres do que os tessalônicos, ou os tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, pois eles recebiam a palavra com avidez, e depois, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que esse texto ele está dizendo? Está dizendo que os bereanos, eles mandavam bem, porque existia um leitor do texto, um intérprete, que ensinava a eles o sentido do texto. Só que eles olhavam e falavam, não cabe ao intérprete dizer qual é o sentido. O sentido não está nele. O sentido está no texto. Então vamos lá.
abre aqui o texto e vamos ver se está falando isso mesmo. Porque a verdade ou o significado está aqui. Não está no que aquele leitor disse. E isso reforça aquela ideia que eu comentei. Aqui eram crentes, normais, comuns, membros, que ao ouvir um pregador, eles iam até a Bíblia para ver, porque deveria ser também simples ao seu entendimento, à sua compreensão, como é. Porque eu retomo para vocês a ideia. O texto bíblico não foi escrito para eruditos ou para teólogos, para, enfim, apenas as pessoas de grande conhecimento. O texto bíblico foi escrito para todos os crentes. Entende? É evidente que há elementos ali que, em profundidade, você tem que estudar mais profundamente. Mas para as verdades do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, para aquilo que é essencial, qualquer um, em uma atitude de estudo, vai entender. Porque o texto ele detém o significado. É ali que reside a ideia de sentido. O que a gente precisa entender. E eu não sei se eu preciso adentrar na implicação disso, mas é importante eu repassar se você não pegou aí. Qual que é a ideia? Se você não tem uma prática semelhante a desse grupo, de ter uma leitura do texto, um contato com ele, você corre o risco de ou realmente ter bons pregadores, como eles provavelmente tinham, mas também de ter intérpretes problemáticos. E você está longe da verdade ou do sentido real, se baseando apenas na ideia de um intérprete ou de um leitor. E não faz sentido você esperar que a verdade resida nessa pessoa, porque reside apenas no texto. De forma bem prática para você entender. Eu venho aqui e falo um monte de coisa para vocês. Mas vocês não têm obrigação nenhuma de seguir o que eu falo. Ou de tomar como verdade aquilo que eu falo. Você quer realmente saber do que se trata? Pega a sua Bíblia, abre e está lá. Você vai ler. Você vai entender o que está lá. E o problema é que quando a gente não tem essa prática, porque ou a gente não entende que há uma verdade, um sentido a ser buscado, que esse sentido reside não no intérprete, não, enfim, mas no texto, e eu não passo tempo com o texto, no mínimo, e escute bem, entenda bem essa questão, no mínimo, eu vou ser um escravo de coisas boas. Deixa eu te explicar para você entender isso. Eu viro aqui para você e falo, olha, Deus ele quer que você cuide bem da sua família. Que você trate bem sua esposa, seu esposo, seus filhos. Lá em Efésios 6, Deus fala para a gente não tomar os filhos à ira, para os filhos respeitarem os pais. Se você não for ao texto bíblico para entender e estudar, retirar o sentido e ver que aquilo realmente é a verdade, você pode estar vivendo até uma vida boa, seguindo aquilo que eu te disse. Mas, no mínimo, você vai ser um escravo daquilo que eu te disse. Porque você não sabe se está lá ou não. Entende? E nenhum cristão ele foi chamado para viver isso. É por isso que Paulo ele vai falar que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles eram livres. Eles entendiam que havia um sentido, uma verdade, que essa verdade residia no texto bíblico, nas Escrituras, e eles iam até lá para poder extrair. Mesmo depois de ouvir, mesmo depois de aprender. Dando sequência, então, e já encerrando esses estudos, eu vou apenas citar um ponto, que é, diante do fato de que você entendeu que há um sentido no texto, que há um significado, uma verdade, e que ela não depende da sua disposição, da sua vontade, mas sim do que está lá no texto, como estudar?
como entender esse sentido. E a gente vai ver um pouco melhor isso na próxima quarta, mas eu já adianto para vocês o seguinte, que existe no texto duas dimensões. Vou chamar assim, uma classificação apenas. Quando você olha para o texto, existem dois tipos de informações lá. E que se você não souber diferenciar as duas, você vai ter problemas. Mas se você souber diferenciar as duas, vai te ajudar bastante nos seus estudos. Toda vez que você abrir qualquer texto, Gênesis 1 até Apocalipse 22, existem dois tipos de informações, duas dimensões do texto, que você precisa considerar. A primeira delas é a dimensão material, apenas uma terminologia que eu uso para poder explicar. Qual que seria a ideia? É aquele aspecto mais concreto, físico do texto. As palavras em si, o vocabulário, o estilo daquele texto, entende? Os personagens que são descritos ali, as questões mais óbvias, visíveis que você encontra no texto. Além disso, você tem aquilo que a gente pode chamar de dimensão virtual, ou ideológica, ou doutrinária, cultural, enfim, qual que seria a ideia? Além daquele aspecto concreto, imediato que você encontra, aquele texto ele está cheio de informações teológicas, informações ideológicas, informações culturais e por aí vai. E você precisa saber diferenciar uma coisa da outra. E aqui nós não estamos falando de interpretação ou de uma aplicação de profecias ou algo do tipo. A gente vai falar sobre isso também. Aqui nós estamos falando apenas do sentido que há no texto. E existem esses dois tipos de informações. Ao mesmo tempo que você tem, de um lado, quando você abre o texto, o estilo do escritor. E se você passa tempo com a Bíblia, você vai perceber que cada escritor ali tem um estilo muito específico. Você tem os vocabulários, as palavras que são utilizadas. Você vai ter ali os cenários, os enredos, os personagens. E também, enquanto essas histórias, essas narrações são apresentadas, vai ser te mostrado questões teológicas, questões familiares, questões sobre a sociedade da época, sobre o direito, e por aí vai. Só que é importante que você entenda o seguinte, que tudo isso junto é o que compõe o sentido daquele texto. Aqui a gente não está indo para uma aplicação na vida. A gente está indo para entender o que aquele texto está dizendo. E eu vou trazer um exemplo concreto para você ver como isso é feito na prática. E eu vou tratar melhor essa questão na próxima aula, que vai ser daqui 15 dias, mas o ponto é, se você entender que quando você adentra o texto, você tem esse conjunto de... Eu apertei aqui sem querer e mutei. Se você entende que tem um conjunto, esse conjunto de informações te ajuda a entender aquele texto. Porque não te confunde. Isso não é só com texto bíblico, isso é com qualquer texto, na realidade, mas inclusive com texto bíblico. Sempre vai ter os aspectos mais concretos e diretos, você vai ver, e vai ter outras informações ideológicas, informações sociais, que vão estar ali no meio disso tudo. A gente vai tratar melhor disso na aula que vem. De qualquer forma, o que a gente precisa ver hoje, entender hoje, para você ir construindo um raciocínio comigo ao longo dessa série. Primeiro ponto para você entender é, existe um sentido no texto e há um único sentido possível. Construir com vocês a ideia ao longo dessa aula. É impossível você pensar em alguém escrevendo um texto em que, não, qualquer um que lê vai tirar as conclusões que quiser e está tudo certo. No mínimo, esse escritor é incapaz. Porque todo texto ele é escrito para ser entendido. E se o texto bíblico, como diz ser, é um texto que te comunica a verdade da salvação em Cristo Jesus, como podemos conceber a ideia de que cada um vai ler e vai ter um significado diferente, um sentido diferente? Não faz sentido isso. É ilógico. Há, portanto, um sentido claro no texto, que você consegue ver lá, se você estudar ele. Por vezes, vai ter diferenças interpretativas
Eu vou dizer que o texto significa A, e talvez o irmão Edilson vai dizer que o texto significa B. Por vezes vai ter essa divergência. Mas eu não consigo conceber a ideia de que eu e ele estamos certos. Pode ser que eu e ele estejamos errados. Mas os dois certos é impossível. Porque senão, no mínimo, eu considero que não tem sentido nenhum. Se qualquer sentido cabe. Como deveria, então, ser o raciocínio do cristão no processo de estudo do texto bíblico, se ele entende que há uma verdade naquele texto, um significado, um sentido? Eu sento para estudar e digo, esse texto significa A. Vou conversar com a Guga fala, não, pastor, na minha percepção, esse texto significa B. A gente tem que partir da ideia do seguinte, não tem como os dois estarem certos. Pode ser que os dois estejam errados, mas não os dois certos. Como é que a gente sabe quem está certo e quem está errado? É simples. A gente tem que ver qual foi o método seguido, qual que é mais lógico. Temos que ver as demais informações que a Bíblia apresenta e dizer, olha, isso daqui não pode ser isso, esse sentido. Por quê? Olha essa outra coisa aqui. Então, por exemplo, eu leio um texto e falo, não, aqui Deus está falando que não importa o dia de guarda, qualquer dia serve. E aí eu viro e falo, não, está falando isso daqui em Colossenses. E aí a Guga vira para mim e fala, não, pastor, não tem como. Porque, olha, aqui em Êxodo 20, Deus falou que tem um dia de guarda. Aqui, Colossenses 2 está dizendo isso significa isso e isso. Porque essa interpretação não é possível. Porque no método em que eu considero que Deus já falou uma outra coisa, Deus não vai se contradizer. Então, ele está falando de outra coisa. Entende? O processo do método, ele tem que ser aquilo que determina se um texto tem sentido A ou sentido B. Mas tem que ser um processo bíblico. Porque qual que é o problema? Na nossa realidade, ou eu viro e falo, esse texto significa A. A Marcela vira e fala, esse texto significa B. E os dois viram e falam, é isso mesmo, tanto faz. Então, isso é o que você pensa, isso é o que eu penso, está tudo certo. Ou isso é feito hoje em dia, ou o que é mais comum no meio religioso é o seguinte, eu falo que é A, o João fala que é B. Aí a gente vira e fala, beleza, qual que é a definição certa? O sentido real. Aí a gente começa a falar, não, porque meu avô disse, porque eu acho que é tal coisa, porque isso não faz sentido, vai acontecer isso e isso. Eu começo a tirar de trás da orelha as ideias. E de trás da minha orelha eu não tenho autoridade nenhuma. Né? Deveria ser um estudo do texto, já que a verdade está no texto. O sentido está no texto. Entende? Quando você considera, então, que há um sentido, há uma verdade, e que aquele texto é passível de ter esse sentido extraído, ou seja, você consegue achar a verdade naquele texto, porque se você não conseguisse, para que Deus te deu o trabalho de estudar aquele texto? Não faz sentido. E eu entendo que há um único sentido possível, eu preciso, com a humildade de saber que eu posso estar errado, me deparar com uma opinião contrária e estudar. Ver as outras informações que tem. Entender o porquê que, olha, não, acredito que é assim, porque, olha, tem essa questão, tem essa daqui, tem isso e aquilo. Conseguiu me entender? Me acompanhar? Não cabe eu virar e falar, não, esse sentido serve e esse também. E também não cabe eu simplesmente virar e falar, é porque eu acho que, eu sinto que... Porque lá na igreja, desde sempre foi assim. Não serve. Ok? Vamos entender, contudo, que o fato de existir um único sentido não significa que não possa existir vários efeitos de sentido. Um termo técnico, que numa linguagem mais igrejeira, significa basicamente o seguinte, não é porque existe uma interpretação só, e só uma possível, mesmo que a gente não consiga chegar lá, só tem uma possível, não quer dizer que não possa existir várias aplicações para a vida. É por isso que pode ser que eu pregue aqui sobre Jonas, vem um outro pastor e pregue sobre Jonas, e ele traga aplicações para realidades diferentes. O sentido ele é um só, mas a aplicação pode ser variada. Isso depende até do que eu preciso naquele momento, o que eu estou sentindo naquele momento. E eu vou trazer o exemplo aqui logo mais um texto para a gente poder ver. Vai ser o que a gente vai encerrar hoje.
Mas você consegue entender a diferença entre um sentido e as aplicações ou os efeitos que esse sentido podem trazer? Que podem ser diversos, mas o sentido é um só. A verdade, o significado, a informação, ela traz apenas um significado. Entende? É nesse contexto, inclusive, que a gente tem muita confusão quando a gente estuda profecia, por exemplo. E a gente vai falar um pouco sobre interpretação simbólica. Por quê? O texto profético, ele só tem um significado possível, como qualquer texto. E você consegue extrair ele estudando o texto. As aplicações daquilo, aí pode ter uma infinidade de opiniões diferentes, porque às vezes é até difícil dizer com certeza qual que é. Mas o texto em si, ele só fala aquilo e acabou. Vou dar um exemplo só para você entender. Quando você olha, por exemplo, pega lá os selos. Você tem em Apocalipse, quando o Cordeiro toma o livro da mão do Ancião de Dias e começa a destacar os selos, abrindo e etc. Cada um dos selos. Você consegue estudar o texto e dizer claramente. João vê um trono no céu, e esse trono tem lá 4 seres, que depois a gente consegue entender por Ezequiel e Daniel, que são 4 querubins. Você consegue entender que os 24 anciões são referências a seres humanos que foram resgatados, porque eles têm vestes brancas, usam coroas, como os outros seres humanos têm. Você consegue dizendo o que aquele texto significa. Mesmo que você discorde, diga a abertura do primeiro selo corresponde a esse período da história, ou aquele outro. Mas o texto em si, o sentido do texto, é só você estudar que você vai conseguir encontrar. Entende? A diferença que há entre o texto, o sentido em si, e os efeitos de sentido às suas aplicações, se você confunde os dois, isso te dá alguns problemas. Deixa eu só pegar o texto e a gente encerra com isso. Olha lá o exemplo que eu trouxe para vocês. Famoso esse texto. Você deve conhecer Mateus capítulo 7, versos 7 a 12. Aqui Jesus está fazendo um de seus discursos. E ele vai dizer o seguinte, em uma linguagem, por vezes, metafórica, mas enfim, olha o que ele vai dizer. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em primeiro lugar, vamos ver o sentido desse texto. Quando nós olhamos para o sentido, como eu comentei, existem 2 tipos de informações aí. A informação direta, que você vai olhar e você vai ver aqui as palavras que são utilizadas, o vocabulário, o estilo da escrita do texto, e junto com eles várias informações familiares, por exemplo, religiosas, teológicas. Junto com essas informações, você vai dizer o que o texto está dizendo. Vamos fazer esse trabalho? Então, olha, você tem lá todas as palavras que vocês estão vendo, o estilo e etc., que pode ser melhor explicado ou não. Mas o que você vê? Olha, o primeiro ponto que vai trazer, o que você busca, você recebe. Ou seja, você tem que buscar e você vai encontrar aquilo que você buscar perante Deus. Tá óbvio, não tá? Informação segunda, que aparece ali em vermelho. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Jesus está usando um argumento retórico, e aqui ele está trazendo uma informação sobre a realidade familiar, pelo menos da sua época, que é qual? O pai cuida dos filhos. Ele se importa com os filhos. Você consegue ver isso como eu? O filho pede comida, o pai dá. Certo? Então, há uma informação ideológica que os pais, no ambiente familiar, o filho pede e o pai cuida, o pai se importa com os filhos. Outra informação aqui teológica. Ora, se vocês que sois maus, o ser humano ele é mau. Ele não é inclinado ao bem, à bondade. Se nós que somos maus fazemos isso, quem dirá Deus que está no céu? O que Jesus está dizendo? Nós somos maus, Deus é bom.
Se nós que somos maus ainda nos preocupamos com os nossos filhos, quem dirá Deus, que é bom, que está nos céus, não vai se preocupar com a gente quando a gente pedir algo para Ele? Deus vai nos dar. Ele vai cuidar da gente. Finalmente, Ele vai trazer uma outra ideia. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também. Porque nisso se resume a Bíblia, a lei e os profetas. Que é a questão de amar o próximo como a ti mesmo. Deus está construindo aqui essa ideia desse discurso, né? Antes também Ele vai falar isso para não julgar, porque você vai ser julgado também. Faça o outro aquilo que você quer que faça com você. Você entendeu isso daqui? A mesma coisa que eu? Tem como entender uma coisa diferente daqui? É simples, é direto. Porque o sentido, ele está aqui. E não tem como você ler esse texto e falar assim, Jesus está falando aqui que é para você, sei lá, que... Deixa eu pegar aqui uma parte fora de contexto e falar, Jesus está dizendo que peixe é melhor do que cobra. Porque aqui Jesus está dizendo que, olha, se pedir um peixe vai dar cobra? Não. Porque lá na Babilônia a cobra significava isso e isso. Porque lá em Apocalipse a cobra, a serpente é Satanás. E aí eu começo a fazer uma interpretação mirabolante para dar um sentido para o texto que está claro, está óbvio, que é só ler. Isso tem acontecido muito hoje em dia por conta da guerra acontecendo em Israel, por exemplo. A prática de se tirar textos que não estão falando aquilo. Se você lê o texto imediatamente, não está falando aquilo. Mas que você vai tentar, de alguma forma, dizer que aquele texto está falando aquilo. Vamos entender os efeitos de sentido? Porque o sentido é um só. Quais são os efeitos de sentido? Digamos que você é uma mãe que tem filhos. Você vai olhar para isso e você vai se identificar e falar, nossa, realmente, eu daria tudo para o meu filho. Tiraria da minha boca para dar comida para o meu filho. Nossa, se Deus é assim com a gente, olha que eu sou mau, e se Deus é bom, eu vou me identificar com a ideia de uma mãe, de um pai que faz isso. Se eu não sou pai e mãe, talvez eu me identifique como um filho. Que olha e fala, poxa, realmente meu pai e minha mãe já fez isso comigo. Ou eu tive pais e mães ruins, nunca tive ali ao meu lado, talvez eu fale, meus pais nunca fizeram isso, mas eu tenho um Deus que faz isso por mim. Ou então, se eu estou com um problema com meu irmão, eu vou olhar e vou falar, porque então talvez por isso que Deus não tem me abençoado, porque eu vou lá e faço tudo contra alguém. Entende? As aplicações ou os efeitos do sentido podem ser diversos diante do que está passando no meu coração, no seu coração. Mas o sentido continua o mesmo para todo mundo que estudou esse texto. Por que é importante você entender isso? E eu termino com isso. Como eu disse para vocês, vivemos uma realidade em que não existe sentido mais. Não tem verdade, não tem significado. E as pessoas vão simplesmente falando o que sentem, o que acham, o que pensam que é e pronto. E em muitos aspectos da vida pode até valer isso, mas não no meio religioso. Porque isso vai determinar a sua salvação, a minha salvação, a salvação de quem eu estou conversando. Se você um dia me perguntar qualquer coisa e eu te explicar o seguinte, a Bíblia não trata a respeito disso, você nunca vai ter de mim uma resposta diferente do que você quiser ouvir. Então, pastor, pode fazer isso ou não pode fazer isso? E eu te disser, olha, a Bíblia não fala a respeito disso, eu não vou te falar se você pode ou não pode, porque eu não sei, eu não sou Deus. Não cabe a mim te dizer, porque a verdade é uma só. Está na Bíblia. Só que o problema é isso, a gente tira as coisas ou de trás da orelha, ou eu digo o que eu sinto, sempre foi assim. Mas não há nenhuma autoridade, nenhuma verdade, não há sentido na tradição, na história, na minha cabeça. Há sentido no texto bíblico, que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus, como Paulo disse em Timóteo. Tente trabalhar um pouco essa ideia. Entendendo os conceitos que falamos na semana passada, tente entender, quando você olhar para o texto bíblico, que há algo para você entender ali. E que se A ou B estão falando coisas diferentes, o que você precisa fazer? Ver qual dos dois passou por um processo mais crível, um processo mais bem feito de estudo.
Porque se há problemas no processo, como nós vimos na semana passada, provavelmente há problemas no resultado. E como eu disse, não tem como ser dois sentidos, é um só. Algo tem que estar errado em algum lado, nem que os dois estejam. Que Deus te abençoe e te ajude no processo de estudo da Bíblia, para, como eu disse, você se tornar um cristão livre, como Cristo espera que você seja. Não seguindo porque alguém te pregou ou te anunciou isso, mas porque você entendeu biblicamente que aquilo é a verdade ou o sentido que Deus quer trazer para a sua vida.